Oi, Bate. Agora acabou a coletiva, já se falou que haverá liberação do corpo, sim. A família, por parte de mãe, quem estava aqui é o avô e o tio. Então, a família veio fazer essa identificação já com a documentação, até o documento original do Tiaguinho, o RG, precisava ser apresentado aqui e estava com a equipe da Polícia Civil. Então, a equipe da Polícia Civil foi buscar essa documentação para fazer a liberação do carro também para o David, o namorado da Letícia, já que todos os trabalhos foram realizados, a perícia, o luminol, tudo isso. Conforme a polícia, então, pegou essa documentação para fazer a liberação do corpo, já os laudos vão sair ainda, não tem data, não tem previsão para o resultado desses exames, porém, já foi feita a identificação do corpo e os exames foram realizados. Então, por isso, sim, o corpo do Tiaguinho já está liberado para ser enterrado, velado e enterrado amanhã aqui na região de Londrina. Os pais, a família paterna e a família materna já deixaram aqui o IML, já fizeram esse trabalho, foram para suas casas para ver até o estado de saúde da Letícia e também da avó paterna da criança, que era muito apegada e também não está se sentindo bem. As famílias pediram ainda esse momento de concentração, entre eles ali, uma conversa particular, eles superarem esse momento muito difícil, por isso eles não quiseram gravar entrevista ou falar ao vivo conosco aqui no IML, mas se dispuseram a falar, se posicionar sobre agora, a partir do momento que eles vão velar o corpo do Tiaguinho, eles precisam se recuperar e se preparar para esse momento tão difícil que é a despedida, que ninguém gostaria de ter, né, Bate? Infelizmente o Tiaguinho foi encontrado, mas a perícia adiantou alguns detalhes. Não se falou ainda sobre a água no pulmão. Já se falou sobre a liberação, a identificação do corpo, mas um fator é muito importante destacar, Bate, não há nenhum indício de violência física, aparentemente preliminar, nenhuma esganadura ou violência e nenhum ferimento causado possivelmente no momento da queda, o que faz a Polícia Civil acreditar que tem apenas um pequeno espaço ali. Nós estivemos nesse local, por isso esse material que está sendo gerado, está sendo veiculado. Como você disse bem, o sinal de celular lá é muito ruim, a gente não consegue fazer um link ao vivo direto de lá, por isso esse material está gravado. E lá no local a gente pode perceber, porque o barranco é extenso, a área aqui dá o acesso ali à água, à correnteza, porém um pequeno trecho ele poderia ter caído direto na água, o que leva a crer que o corpinho dele não bateu ali no barranco, por isso nenhum ferimento no corpo, nenhum detalhe ali que indique que ele possa ter batido em árvore, nada disso. Por isso o Corpo de Bombeiros sentiu dificuldade para entender por onde ele poderia ter caído na água, por conta do barranco. Então acredita-se que ali Tiaguinho tenha ido, Bate, em direção à única luz, a única iluminação que tinha ali ao redor. E infelizmente essa iluminação estava do outro lado do ribeirão e por isso ele pode ter seguido ali por conta da escuridão, caído na água. É o que a Polícia Civil acredita, a principal linha de investigação nesse momento. Claro que o laudo pericial, que não tem ainda data para sair, vai detalhar exatamente se há água no pulmão, água no estômago, como o perito disse, é normal, porque pode entrar, mas só quando a pessoa cai viva na água que há essa aspiração na tentativa de respirar, e aí a água no pulmão
indica que pode ter sido um afogamento. Então, nada preliminarmente aponta que ele tenha se ferido ou até sido agredido, nada tem acontecido com ele antes da queda, até a caída na água. Essa é a linha de investigação que a polícia acredita, de acordo com os laudos periciais iniciais. A equipe aqui do IML de Londrina trabalha com muita cautela, por isso quer levantar todos esses detalhes. Não se pontuou ainda se há água no pulmão ou não, qual teria sido a causa da morte. Mas eles já têm essa previsão, só vão divulgar mesmo quando o laudo sair. O delegado esteve aqui, acompanhou esse processo, agilizou, né, na presença dele aqui, conversando com os peritos, acabou agilizando aí a identificação. A identificação foi realizada, como a gente falou, no ao vivo, em primeira mão, assim que o doutor saiu aqui do IML, porque no local ele explicou para nós como seria feita a identificação. Caso precisasse do DNA, isso prolongaria muito esse momento de sofrimento da família. Para a liberação do corpo, poderia demorar. Então, foi feita a liberação do corpo pela identificação visual das vestes, de característica do corpo, fisionomia, a idade da criança, tudo isso. Então, não foi preciso buscar exame de acarda dentária ou até mesmo esse trabalho nas digitais. Então, o IML, o sistema aceitou a identificação do corpo para que a família, então, possa se despedir do Tiaguinho, como já está programado para amanhã esse velório, o enterro desse caso que consternou toda a população, não só aqui de Londrina, do Paraná, equipes de Curitiba, a equipe do Sicredi. Ontem a gente também deu essa informação, Bate, da operação. Eu posso acrescentar aqui o que a equipe do Sicredi foi falar com a mãe. Havia a localização de uma manta ali na região, próximo ao local do desaparecimento, uma manta aparentemente de criança. Então a equipe que foi até a mãe ontem para pegar essas informações, equipe especializada em crianças desaparecidas que veio de Curitiba, então tentou identificar caso pudesse ser alguma peça do Tiaguinho. A mãe não reconheceu, então esse trabalho que ia sendo feito paralelamente. Além, Bate, dessas buscas que aconteciam no Rio, que foram 7 dias, a tenente Luana, que falou com a gente, que era a oficial de plantão, que o responsável pela equipe do Corpo de Bombeiros, que achou o corpo do Tiaguinho na água, eram 4 bombeiros em 2 botes. A tenente Luana explicou que daria hoje, às 7 da noite, daria 7 dias completos de buscas por Tiaguinho. E hoje era grande a expectativa, porque a chuva acalmou, o tempo mudou um pouco. Desde ontem à tarde não chove, então naturalmente o nível da água do Ribeirão baixou. Também a correnteza ela diminui e assim é possível, nas curvas do rio, como se fala, os bolsões onde acaba ficando concentrada a vegetação, troncos, até alguma sujeira que caia na água e até mesmo um corpo. Por isso, eles paravam nessas áreas, nesses bolsões, onde era possível também parar a embarcação, o bote, para fazer essa busca visual. Ali, o Ribeirão, ele não é tão fundo, tem alguns locais que é um pouco mais fundo, mas o trabalho era mais manual mesmo dos bombeiros e visual. Eles explicaram que quando se aproximaram dessa parte de uma curva ali do rio, que foi muito fácil, todos os bombeiros avistaram logo e já identificaram que estava ali talvez o final dessas buscas e que estavam completando quase 7 dias. Essa oficial, a Luana, a tenente Luana, ela estava no primeiro dia das buscas e estava hoje também no dia que era a grande expectativa do Corpo de Bombeiros, pela experiência deles, Bate. Não estava chovendo, o nível da água abaixou, a correnteza diminuiu, então seria o dia ideal, primordial, para que o Tiaguinho pudesse ser encontrado caso ele tivesse caído na água, e foi exatamente isso que aconteceu. Bem, o delegado ainda é cauteloso, é muito cauteloso, né? Muito cauteloso nesse caso.
O velório pode começar ainda hoje, de acordo com informações de pessoas ligadas à família. A expectativa é grande, uma vez que o IML, para minorar a dor... Vem para cá, por favor. Né? Eu acho que nesse momento, o médico, né, também tem muito dessa função. E os policiais foram muito humanos. Já sabem o sofrimento que essa família está passando desde o sábado, quando a criança foi vista pela última vez. E, Percival de Souza, quanto mais rápido tudo for, a liberação desses documentos, a liberação desse corpo, como já teria ocorrido, e o início desse velório, menor a dor para essa família, né, Percy? Sem dúvida nenhuma, Abate. A liberação do corpinho do Tiago significa que, por parte dos médicos legistas, não há mais nada a ser feito, inclusive com a liberação do corpo. Quer dizer, sepultado o Tiaguinho, não há mais nada o que fazer. Agora, o que a gente estabelece como certo após o trabalho dos médicos legistas, ou seja, na busca da causa mortis, na busca da causa da morte, os legistas determinam como foi que aconteceu a morte do menino Tiaguinho, como foi. Agora, quem foi, aí é uma outra história, até porque os legistas já ajudam muito na investigação, dirimindo essa dúvida. Ou seja, o Tiaguinho foi arremessado para a água, ou seja, quando ele caiu na água, ele poderia estar sem vida, isso é constatado pelos legistas. Ele afogou-se acidentalmente, ingeriu água, aspirou água e morreu em consequência disso. Também esse detalhe é esclarecido. Daí a soma das investigações. A certeza do que aconteceu apurado pelos legistas do Instituto Médico Legal, caminhando paralelamente com as investigações da polícia. Ou seja, é um ponto de encontro, Bate. A necrópsia e a investigação. A liberação do corpo já é um sinal bastante significativo. Não há dúvida mais nenhuma. Também não há dúvida sobre a mãe e o padrasto. Então, grandes possibilidades do caso ser encerrado ainda hoje, Bate. Coloca a Grace aqui. A nossa repórter e sua equipe técnica estiveram agora há pouco no local, né, se realmente foi um acidente, como tudo indica. Muito embora nós já vimos tantas reviravoltas no caso, eu quero acreditar na versão da mãe, na versão do padrasto, enfim, tudo corrobora para a inocência deles. Mas vamos aguardar com tranquilidade, com serenidade, respeitando a mãe, respeitando esse momento de dor da mãe, respeitando esse momento de dor do padrasto, até que a polícia nos informe de uma vez por todas o que aconteceu. Se foi um acidente, vamos pegar a hipótese de acidente. A hipótese de acidente. Era um local muito escuro, por volta de 7 horas da noite. Um local interditado, um local que não tem iluminação, um local que não tem segurança. O próprio secretário da cidade de patrimônio, se eu não me engano, falou que coloca todo tipo de cadeado e os vândalos vão lá e arrebentam. O local tudo escuro. No momento de distração, se essa for a hipótese a ser confirmada pela polícia, no momento de distração, o Tiago se depara com aquela escuridão, se depara com um lugar totalmente onde ele não conhece. Nós não sabemos efetivamente, até agora, não me entra na cabeça. Não me entra na cabeça como é que a mãe e como é que esse padrasto perderam a criança de vista. Também não me entra na cabeça o fato de terem levado uma criança, com todo respeito, para um buraco desses. Isso é um buraco. Esse parque é um buraco. Um buraco, um lugar que, inclusive, a prefeitura tem que ser responsabilizada, porque se a prefeitura tem o dinheiro do imposto para preservar o local, tem que dar segurança para a população. Então, que banque segurança 24 horas para o parque para ninguém entrar. Ou então se construa muros mais eficazes para evitar a entrada das pessoas no local. É responsabilidade da cidade fazer a manutenção desses parques. Também se tem responsabilidade. Mas independente da imprudência, da imperícia, de negligência que porventura mãe e padrasto podem ter tido, é bem distante do que muita gente está acusando de um assassinato, né? Por isso que precisa ter muita responsabilidade e muito cuidado. Quando o Tiaguinho, então, se vê completamente perdido naquele lugar, sem nenhuma luz e nem a luz do carro, ele procura o lugar onde tem
um único ponto de luz. E é aí que mora o perigo. Esse ponto de luz, para o pequenininho que ia engatinhando ou até andando, como ele anda bem rapidinho, inclusive, até ele chegar no local, ele precisaria atravessar o rio. E é nessa hora que ele pode ter caído. Quer ver? A Grace esteve lá agora há pouco. Põe no ar. O delegado, ao lado do investigador, faz mais uma vistoria, uma análise aqui no local. A perícia também esteve aqui para dimensionar a altura da possível queda da criança. Uma coisa que a investigação acredita é que no momento em que a criança pode ter se perdido sozinha, nessa escuridão, que ela possa ter seguido a iluminação que vinha provavelmente daquela casa. É o único ponto de iluminação aqui no parque. E por isso, ela pode ter seguido em direção à ribanceira. Agora o local está interditado. Esse isolamento foi colocado pela Defesa Civil para impedir que outra pessoa se aproxime aqui da ribanceira. Nesse momento, o delegado doutor João Reis está analisando a possível altura aqui dessa ribanceira, a altura da queda de Tiaguinho. E agora também a Polícia Civil tenta dimensionar a altura da queda e o ponto exato onde Tiaguinho possa ter caído, ou diretamente na água, ou se o corpinho dele acabou batendo aqui nas pedras, na área de vegetação, antes de cair na água.